Falar com a Mariana. Mariana Queiroz está na frente da casa do presidente eleito Jair Bolsonaro. Diga, Mari, ele falou por aí? Falou sim, Cecília. Falou há alguns minutos, ele que deu uma saída rápida aqui para ir até o banco. Na volta, desceu do carro e conversou com os jornalistas. Claro que todo mundo perguntou em relação à nomeação, indicação de Roberto Castelo Branco para a Petrobras. E muito se perguntou em relação à possibilidade de privatização. Nas palavras dele, ele disse o seguinte, que alguma coisa pode privatizar sim, mas não toda, é uma empresa estratégica. Diz que está conversando com Paulo Guedes, mas que não é inflexível, que tem que vir tudo com uma certa responsabilidade, mas que sim, a Petrobras pode ser privatizada em parte. Mais cedo a assessoria dele divulgou que ele conversou por telefone com Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. E muito se falou também, se perguntou em relação a ele, a questão da imigração. Isso porque a Hungria já foi criticada diversas vezes em relação às leis duras de imigração no país. O que ele falou foi o seguinte, ele falou que o país, a Hungria, sofreu muito com o comunismo no passado. É um povo que sabe o que é ditadura e o povo brasileiro não sabe o que é uma ditadura ainda, nas palavras do presidente eleito, que não sabe o que é sofrer nas mãos dessas pessoas. Disse, inclusive, que ele foi contra a última lei de imigração aqui no país e que não se pode fazer um país, no Brasil, no caso, ele está falando, sem fronteiras, que não pode deixar as pessoas entrarem aqui simplesmente sem nenhuma regra, com mais direitos até do que os próprios brasileiros. Ele falou em relação também a algumas ONGs que poderiam sofrer, que poderiam receber dinheiro por parte do governo, que isso também já foi criticado, inclusive, na Hungria. Ele falou que aqui isso tem que ser revisto, que não pode ser dessa forma. A gente separou um trechinho da entrevista que ele deu agora há pouco, aqui na frente da casa dele. Vamos ver. A questão da Petrobras é uma indicação do Paulo Guedes, eu estou dando carta branca para ele. Tudo que é envolvido com economia, é ele que está aí escalando o time. E eu só, obviamente, ele sabe disso, nós estamos cobrando a produtividade, enxugar a máquina e buscar realmente fazê-la funcionar para o bem-estar da nossa população. Alguma coisa você pode privatizar, não toda, tá certo? É uma empresa estratégica e nós estamos conversando sobre isso aí. Eu fui contra essa última lei de imigração nossa, que transformou o país, o Brasil, um país sem fronteiras. Não podemos admitir a entrada indiscriminada de quem quer que seja aqui, simplesmente porque quer vir para cá. E essa questão de imigração desordenada, a Europa toda está sofrendo, a Alemanha, regiões da Alemanha têm sofrido muito no tocante isso daí, e temos que nos preocupar. Se o Brasil, essa lei continuar em vigor, qualquer um pode entrar aqui e chega aqui com mais direitos do que nós. Empresas públicas não vão financiar ONGs para fazer campanha contra o interesse nacional no Brasil. O economista Roberto Castelo Branco vai comandar a Petrobras no futuro governo de Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito hoje de manhã, como conta a repórter Flávia Januzzi. A informação sobre o convite havia sido divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo e foi confirmada hoje de manhã pela assessoria de imprensa do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. A nota diz que ele recomendou ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, a indicação para a presidência da Petrobras de Roberto Castelo Branco, que aceitou o convite. Roberto Castelo Branco é economista, tem pós-doutorado pela Universidade de Chicago e ocupou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale. Passou pelo Conselho de Administração da Petrobras e é diretor no Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Castelo Branco vai substituir o atual presidente da estatal, Ivan Monteiro, que assumiu a Petrobras em junho, após a saída de Pedro Parente. Ivan Monteiro tem dado continuidade às medidas de reestruturação da empresa depois dos esquemas de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro investigados pela Lava Jato, que envolveram funcionários de alto escalão, diretores das maiores empreiteiras do país e operadores. Oficialmente, em abril de 2015, a Petrobras divulgou um rombo de 6 bilhões de reais. Mas as investigações apontam que o prejuízo pode ser superior a 40 bilhões de reais. Antes de Ivan Monteiro e Pedro Parente, a Petrobras foi presidida por Aldemir Bendini, que saiu do cargo em maio de 2016, diante das denúncias de corrupção. Bendini está preso na região metropolitana de Curitiba. Ele foi condenado em março deste ano pelo ex-juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para facilitar contratos da empreiteira com a estatal.
Pelo balanço mais recente, no terceiro trimestre deste ano, a Petrobras registrou lucro líquido de 6 bilhões de reais. O resultado representou uma queda de 34% na comparação com o segundo trimestre. Mas em relação ao mesmo período do ano passado, o lucro foi 25 vezes maior. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou a manhã em casa e não comentou a indicação de Roberto Castelo Branco para a presidência da Petrobras. Bolsonaro vai viajar amanhã de manhã para Brasília, onde vai continuar as reuniões nesse período de transição.